Não se envolva em debates políticos, em questões loucas, em genealogias intermináveis. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em debates ou em rixas. Olha o que a palavra diz. Começar um debate é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Pare, não se envolva com essas coisas. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas. Estas coisas são inúteis e perda de tempo. Pare com isso, cristão. Você devia estar estudando a Bíblia, livro este que você domina tão pouco. Você devia estar gastando mais de joelhos. Você contribuirá muito mais para a sociedade e a nação se você aprender a passar horas em oração com o Senhor. Ou se você dominar este livro para ensinar seus filhos, sua mulher, seu marido. E pregar o Evangelho. Até que ponto ele deve entrar em discussões, em debates? Até que ponto cristãos ou pastores ou influências cristãs devem se envolver na política ao ponto de debaterem, ao ponto de serem comentaristas políticos, ao ponto de se envolver em tudo quanto é questão política? Nós devemos fazer comentários políticos o tempo todo. Nós devemos entrar nesse tipo de contendas. Nós devemos ser agressivos, defendermos candidatos, comentar polêmicas políticas. Será que é esse o desejo de Deus para nós? O servo de Deus não deveria estar se gastando, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas da salvação a esse mundo perdido? Ou você acha que a solução para o mundo é partido A ou B? É candidato A ou B? A solução para o mundo é discussões frívolas e tolas, triviais e banais. É nós termos canais cristãos jornalísticos, canais cristãos que comentam o dia a dia de políticos, enquanto o mundo morre nos seus pecados, enquanto o mundo naufraga na iniquidade. E os crentes que têm a vacina, que têm a resposta, que têm a solução, usam seus meios de comunicação, sua influência, usam seus perfis para encher linguiça, para entreter essa gente, para falar mais do mesmo. Por que o crente tem que ficar envolvido com isso? Perdendo tempo com isso. O mundo morrendo. Todos pecaram, todos, e destituídos da glória de Deus estão. 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Guerra no Oriente Médio, guerra envolvendo Hamas e Israel, problemas terríveis de conflitos e tirania, perseguição religiosa, martírio, fome, pestes, corrupção de todo gênero, tráfico infantil, abuso infantil, pedofilia, estupro, tráfico humano. Só a Índia tem 300 milhões de deuses. Veja o estado desse mundo, veja as ideologias, veja a aprovação dessas leis sobre mudança de sexo, sobre casamentos de pessoas do mesmo sexo, sobre a aprovação se vai tirar a vida dentro do ventre da mãe até 6, 8, 9 meses ou não. Ceticismo, paganismo, ateísmo e a ira de Deus trovejando sobre esse mundo. Trovejando. O problema do mundo não é que ele corre o risco de ter salário baixo, de não ter aprovação de leis fiscais, reforma tributária, agrária, fiscal. O problema não é ter um governo ditador, o problema é que eles estão à beira do precipício eterno. Oramos para que nossa sociedade seja melhor, votamos sim para termos bons governantes, queremos sim direitos justos, queremos que o justo governe, claro, mas esse não é o essencial, não é o perigo que o mundo corre.
O perigo que o mundo corre é o pecado. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. É uma microvida que, com conforto ou não, com liberdade ou não, comendo bem ou não, ela vai passar, vai durar pouco mais de 80 anos, se durar, e depois vem o julgamento. Então, o mal da sociedade, o câncer, é o pecado, e é o pecado que causa toda a corrupção, fome, miséria, todo o morticínio, tudo que não presta, violência, os massacres, os crimes, vem do pecado. E o que neutraliza o pecado, que pode transformar a sociedade para esse tempo e salvar os homens da condenação eterna? O Evangelho. A pregação do Evangelho, a pregação de Cristo, a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, a vida perfeita de Cristo, a morte substitutiva de Cristo, a ressurreição de Cristo. É isso que o homem precisa. Então vocês cristãos, vocês influencers, gospels, evangélicos, pastores, deveriam gastar mais tempo nas suas mídias, nos seus canais de comunicação, nos seus ministérios, com a sua influência, promovendo o Evangelho, ensinando as Escrituras, a palavra de Deus, dizendo a verdade ao pecador, para pregar o Evangelho. Não é esse picadeiro gospel, é só autoajuda, é só entretenimento, é só piadas, é só psicologia, discursos motivacionais. Meu Deus do céu, pega uma ideia coach, pega uma ideia de um palestrante, pega uma ideia motivacional, pega uma ideia triunfalista de autoajuda e insere no texto e faz a Bíblia falar o que ela não está falando. Querido, se for para fazer, pregue a palavra, ensine a palavra, diga o que o autor quis dizer, não fale mais do que a palavra. Paulo, escrevendo ao Timóteo, diz: Timóteo, prega a palavra, leia a palavra, explique a palavra e aplique a palavra como ela é. Não diga o que Deus não disse e não omita o que Deus disse. É isso que deveríamos gastar nosso tempo. Meu irmão, Apocalipse capítulo 12 diz: ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Temos pouco tempo, as profecias estão se cumprindo, o mundo está se configurando para um governo mundial e para receber o anticristo, e tudo vai se consumar conforme Deus decretou, e Jesus irá voltar. Vai haver o arrebatamento, vai haver o despejar da ira de Deus nessa terra, a consumação dos séculos e o julgamento final. E só quem tiver vestido com a justiça de Cristo se livrará dos juízos que vão descer sobre a terra. E eu e você temos o antídoto, a cura para as nações, a cura para a miséria, a peste, a cura para a corrupção, para o estupro, para a maldade, para os morticínios, para os assassinatos, para a injustiça. E a cura é a pregação do Evangelho, que transforma o homem, que converte o homem, que tira o coração de pedra e dá o coração de carne. É isso que precisamos fazer. Portanto, eu quero dizer para você, não se envolva em debates políticos, em questões loucas, em genealogias intermináveis, num cenário caótico como esse, escuro, de trevas, de degradação moral, de perda da identidade cristã, porque a igreja está se diluindo e se misturando com o mundo, ficando sofisticada, querendo os aplausos do mundo, fazendo alianças, envolvendo-se com o mundo artístico, o mundo esportivo, o mundo jornalístico, o mundo político, sem distinção, sem separação, e se moldando a esse presente século, uma vez que o Senhor diz para nós não nos conformarmos a este mundo. Isso é perigoso, e uma das causas é o medo de ser cancelado, de perder seguidores, de perder patrocínio, influência. E o contrário é feito, por quê? Porque está havendo essa associação do mundo com todas essas camadas da sociedade de uma maneira, eu diria, imprudente, para aumentar o número de seguidores, para aumentar a influência, para aumentar os nichos de mercado, o lucro, o ganho. E isso é muito perigoso. Nós não fomos chamados para agradar todo mundo. Não fomos chamados para nos envolver com tudo.
Somos sal da terra e luz do mundo. Jesus disse: ai de vós quando todos falarem bem de vós. Muito cuidado com isso. Estamos aqui como os profetas da última hora, para proclamar a esse mundo a boa notícia da salvação, que Cristo veio ao mundo para resolver um problema que nem a ciência, nem a política, nem a economia, nem o mundo, nem o prazer, nem homem, nem mulher, nem remédio, nem nada, nem ninguém pode resolver. Tirar o mal do coração humano, reverter os efeitos do pecado, vestir o homem da justiça divina e conceder a ele o perdão, para que ele um dia goze de novos céus e nova terra. Me ajude, meu irmão, ajude o evangelho verdadeiro a ser propagado nesse país. Ajude a verdade prevalecer, e não esses contos de fada gospel, e não essas histórias da carochinha, e não esses púlpitos cheios de luzes e telões, esse circo, esses shows que viraram as igrejas, essas mega churches que estão oferecendo palha, vento para os seus fiéis. Preguemos a palavra de Deus e o santo evangelho, em tempo e fora de tempo.